Olá, meus amores, bem-vindos a mais um episódio do podcast Conversando Um a Um, como é a nova terra com você. E aqui a gente está conversando com a Camille, que é uma pessoa maravilhosa, que a gente tem dançando para ter essa conversa já há um tempo. Está co-criando essa experiência junto com você, porque isso é para nós. Nós estamos co-criando e é esse vórtice co-criacional a gente vai fazer junto, cada um, a cada dia. E aqui essa conversa é para inspirar você e para inspirar a gente também que está aqui conversando. Camille, para conversar esse lindo diálogo, como você gostaria de se apresentar para nós, contar um pouquinho da sua história para a gente conhecer? Olá, Sananda, prazer imenso mesmo nosso magnetismo ter se encontrado. Quero dizer que eu lhe dou a permissão para você me sentir e que você me dê essa permissão para lhe sentir na verdade de quem somos mesmo, né? Te dou a permissão para você me sentir em integralidade mesmo. Estou aberta para você me sentir em todas as minhas versões, que são muitas. Principalmente a falastrona. Ela adora falar. Bom, vamos lá. Nesse momento, nesse agora, falando com você, o meu avatar é Camille. Este avatar ele foi criado com uma missão bem desafiadora, que era relembrar o amor. Então, daí você já tira os desafios que foi para poder chegar hoje neste lugar. Porque a minha alma já estava esquecida há um bom tempo da luz que era. Então, quando foi criado este avatar com a intenção de recordar, de retornar ao lar, como a gente costuma dizer que é retornar a si, foi preciso muito trabalho de casa, foi muita tarefa. Então, sou uma alma muito antiga, de vivências muito expandidas, muito antigas, mas após o projeto Terra nascer, no qual inclusive fui uma das que fez a gestação desse lindo projeto, eu fui do amor a este projeto à raiva deste projeto, na minha forma distorcida. Então eu fui da criação com os Kumaras à minha revolta com a Confederação Galáctica. Então eu precisei olhar a fundo mesmo quem a minha alma era dentro de suas memórias, porque este avatar veio para isso, para sair da superficialidade das minhas experiências simuladoras e mais profundo em quem eu era, porque nas últimas experiências paralelas aqui da tridimensionalidade terrena, eu estava muito identificada com papéis, com relações e principalmente com a mortalidade e com a separação. Então, isso fez com que a minha própria alma se revoltasse contra o meu eu sou. Então, daí você fala, como que essa alma vai retornar para o lar, sendo que ela está brigada com ela mesma? Então, foi um processo profundo, no qual este avatar passou por desafios, mas ele conseguiu lindamente. Inclusive, foi daí que surgiu o meu livro, Caminhos da Alma, escrito de uma forma tridimensional, mas para trazer para as pessoas o que hoje eu sustento, que é a verdade de si mesmo, dissipa o sofrimento. Então, presa num vitimismo, porque é o que a separação faz com a gente se prende num vitimismo, eu era muito no sofrimento. E aí, de repente, eu preciso recordar que eu sou a criadora da minha realidade e que toda aquela liberdade exacerbada que eu procurava estava bem distorcida. Então, esse avatar teve vivências bem profundas e da qual hoje virou-se a minha missão, que é sustentar a verdade de si mesmo. E profundo, sair da superficialidade. Por isso que eu iniciei esse nosso encontro me abrindo para você. Sim. Porque eu não tenho mais a vergonha, a raiva, o medo, a culpa, que eram a base da minha distorção.
Então, hoje eu tenho coragem de me abrir assim, ó, me sente mesmo, todas as minhas versões, porque é assim que eu vou as equalizando. Porque quando uma alma, ela volta para o epicentro que é ela vai só levando amor para essas versões, né? E antes eu entendia que era necessário destruir, né? Que era preciso suprimir. Quanto mais eu fazia isso, mais crescia. Pior fica, exato, pior fica, com certeza. É uma dificuldade das pessoas, sim. Que eu sinto como um maestro aqui, auxiliando os amiguinhos a crescer, esse é o maior desafio. Sim. E sabe a sacada, assim, que eu tive, Sananda, e trazendo, assim, para um ponto que está sendo comum entre mim e você, que é como trazer a concretude para a nova era, a nova terra. Porque senão a gente fica muito no éter, e eles precisam da materialização para surgir. E como uma das gestadoras, foi tão lindo quando eu vi aquela gestação, e este corpo, literalmente, fez uma gestação como se fosse uma gravidez, e eu vi o quanto esse projeto é lindo, que ele só precisava se equalizar, né, para o playground realmente se tornar divertido. E aí, então, eu comecei a ver como eu poderia sustentar isso. E dentro de uma das maneiras, que foi essa profundidade da minha descoberta por mim mesma, foi o corpo emocional. Então, eu fui identificando o quanto as emoções de um corpo físico criam memórias na alma. E memórias que muitas vezes levam à identificação da mente. Porque a mente, ela se identifica com a morte, aí ela sofre com a perda. A mente se identifica com a doença, e aí ela cria o estado doentio. Então, e com as minhas emoções, que até então eu suprimia e eu colocava máscara, aquela máscara social de que está feliz e por dentro estava destruída, a máscara social do sei tudo, na verdade, escondia uma vaidade. Eu fui indo tão profundo nessas emoções que eu fui descobrindo que elas eram trilhas importantes para eu descobrir o amor novamente. Era como se fossem as migalhas de João. Só que ao invés de eu olhar profundamente, eu ficava muito na superficialidade, sem ir profundo. Então, assim, a minha raiva, quando ela foi olhada, essa versão, ela era olhada na superficialidade. O que eu quero dizer superficialidade? Desse avatar, da personalidade, da família. Desse eu, dessa história do eu linear, né? Do eu linear. Mas essa raiva, no fundo, era da própria criação e do Criador. Sim. Então, quando eu falo profundo, é assim, se a alma se recorda da unicidade, então ela entende que a raiva não é do papai e da mamãe, é do Deus Pai e da Deusa Mãe. Sim. É o mundo da não forma com o mundo da forma. E aí eu tive que olhar isso. E consciência crística, onde você estava quando você criou tudo isso. Porque a experiência, quando está distorcida, não se torna divertida. Porque ela cria a distorção do sofrimento. Então, era essa visão que eu tinha. E eu questionava essa deusa mãe. Como podemos gerar criações assim? Mas, na verdade, era uma forma distorcida. Então, ir profundo nos meus sentimentos fez com que eu acessasse essas memórias. Maravilhoso. Tanto as memórias boas, mas quanto, por exemplo, a revolta que eu tinha da humanidade estava muito ligada com a revolta da Confederação Galáctica. Eu me deparei com todos ali, com aquela versão, e eu estava dentro desta alma distorcida e muito antiga, brigada com eles. Porque para mim tinha que ter ocorrido uma intervenção. Para mim, aquela... Então, assim, entende o que é profundo mesmo? E isso veio tudo com o corpo emocional, de ter a coragem de olhar, não, peraí, eu não sou só essa personalidade, eu sou muito mais, então eu quero ver a verdade como ela é. Então eu fui descobrindo cada coisa que eu... Uau! Sim, porque eu gosto de brincar com as pessoas que a emoção
ela é como se fosse um QR Code. Ela é a tradução de uma chave de frequência. A frequência tem toda a informação contida de uma realidade. A gente não precisa do conhecimento, a gente precisa do QR Code. Quando a gente acessa o QR Code, a gente acessa a frequência através de uma chave emocional, a gente recebe o download de toda a informação. Então a emoção ela é como se fosse um termostato. Ela é um referenciador, só que ele é muito gostoso quando a gente aprende a brincar com as emoções como algo fluido, como as águas. Por isso que andar sobre as águas é conseguir brincar com as águas em vez de se afundar e se afogar nelas. É conseguir andar em cima das águas, é conseguir ter o coração crístico, onde você está despersonificado do eu linear, mas você consegue se conectar com as águas e brincar, nadar se for necessário, mas quando necessário você também vem acima para conseguir surfar essa onda criacional. E o que você está falando é muito profundo, dessa questão, dessa revolta com o Criador. E muitas pessoas têm dificuldade de entender por que o design dessa realidade é assim. Por que as consciências, quando entraram a primeira vez nessa Matrix, elas queriam imediatamente voltar. Elas não queriam ficar aqui. E que o drama, a dor e o sofrimento são essas âncoras, são esses pesos de densidade que nos fizeram ficar aqui. Essas amarrações, esses esquecimentos, foi a única forma das pessoas conseguirem estar num lugar que permite tanta negação a si próprio. A negação do Criador, dizer não ao Criador, mas é a única forma de você se tornar um Criador. Até você ter a capacidade de dizer não ao Criador, você não ama, você não é um amor verdadeiro. Você é programado para ser amor. Então você é só uma programação. A verdadeira ciência, a verdadeira ascensão de um ser é quando ele é capaz de dizer não a Deus. Quando ele é capaz de dizer não a Deus e retorna a Deus, isso é o verdadeiro amor. Quando você retorna a si mesmo. Então é a consciência que se percebe, se compreende e retorna. Então esse processo da rebelião, eu vou dizer que é até um processo necessário de entendimento, que não deixa de ser um fractal do Criador se voltando contra si mesmo para poder se perceber e retornar a si mesmo, mas agora como um ser livre. Então é uma expansão da consciência criadora, porque agora eu não sou mais só um fractal que não tem opção a não ser o Criador. Eu sou um fractal que faço parte da harmonia coletiva divina, mas eu posso escolher não ser. Só que agora que eu entendo isso, quando eu escolho não ser parte, eu posso escolher fazer isso de forma harmônica. Então eu sou a expansão consciente e sustentável da criação, multidimensionalmente, que é a conquista da eternidade, que é justamente o símbolozinho 8 que representa a minha frequência, onde a gente não é mais o eu linear com passado e futuro, que precisa dessa linearidade para essa consciência saber quem eu sou. Eu preciso, Sananda, de todas essas chaves emocionais que eu fui explorando para saber quem eu sou. Esse é meu personagem multidimensional. Sem essas âncoras, eu não existo como uma consciência que é capaz de ficar aqui. Mas quando eu chego ao ponto de elevação tão surpreendente que você chegou, você não precisa mais de todo esse linear, que justamente o que você estava fazendo é conseguir. Não tem mais, eu não preciso mais disso para saber quem eu sou. Eu sou um ser autorreferenciado a partir do centro do número 8. Agora é o meu coração que me define. Então você vira a espiral. Né? O passado e o futuro se juntam num só e você se torna um ser eterno. Você não precisa mais sair do corpo dessa experiência porque você desgastou com essa resistência à criação e começar de novo, e começar de novo. É o que o meu amado irmãozinho Gautama Buda dizia, que é a vida que vale por 1000 vidas, porque justamente quando você consegue pegar todas essas vidinhas, que às vezes são muito mais que 1000, no meu caso foram muito mais que 1000, você conseguir pegar todas essas vidinhas e tornar um pacote de amor. E agora elas podem mudar, que as pessoas têm dificuldade de entender a questão da multidimensionalidade. Essa vida que foi assim, ela não precisa mais ser assim. E a gente está justamente nesse momento do planeta passando por um processo de clash de dimensões, onde as pessoas estão sendo liberadas de certos condicionamentos ancestrais multidimensionais, onde a gente pode se desligar dessa necessidade de ficar repetindo esses ciclos. Faz sentido isso para você? E aí, eu achei muito legal o que você falou, que o que nos... Não sei se você falou antes da nossa conversa ou aqui, eu acho que você falou nas duas vezes, mas o que nos aproxima nesse momento é a nossa busca por transbordar isso para o que está ao nosso redor. E eu acho isso um chamado maravilhoso. Eu me lembro quando a primeira vez eu alcancei meu corpo de arco-íris, Arcanjo Miguel disse assim, você quer ir embora ou você quer ficar? Você tem a possibilidade. Se você pode continuar, você pode ficar. E eu decidi ficar por causa da conexão com as pessoas. A ponte de conexão com os nossos co-criadores. Né? Mas eu escolhi ficar porque eu falei, eu vou criar a nova terra. É a minha escolha. Eu vou ficar aqui, até acho que eu falei em outra conversa, já aqui que eu disse que tinha opção, olha, se você não fizer nada, vai demorar 1000 anos. Já está garantido. Você não precisa se preocupar. Já ganhou. Já aconteceu. Mas pode ser em 100 ou pode ser em 1000. O que você prefere? Né? Mas aí você vai ter que se expor. Né? E eu fiz a escolha. Então estamos aqui conversando porque eu fiz essa escolha. Eu acho que
O chamado é para que a gente traga essa frequência como novas formas de dilapidação do ser. O que é ser esse ser aqui e agora? Isso é muito legal. Isso é muito divertido. É como você aprendeu a esquiar a vida inteira, você só usou roupa de esqui e de repente você sai do esqui, você chega num deserto e agora aquela roupa ela já não te serve mais. Mas você continua aquele ser que está se divertindo e agora como é que eu trago essas experiências que eu tive aqui para esse novo ambiente totalmente diferente? Qual a brincadeira desse novo ambiente? Como que é existir agora nesse ambiente diferente? Só que a gente não está saindo de uma área inóspita para outra inóspita, a gente está saindo para entrar num oásis. Porque a Nova Terra é um lugar maravilhoso, incrível. Só como brincar? Qual que é essa brincadeira? Qual a nova forma de se relacionar? Nós, como seres humanos, eu falo, pô, me sente por completo. E coisa linda, né? Poxa, né? Essa liberdade de a sua consciência pode acessar quem eu sou por completo e eu permito isso. Né? Eu acho que isso já é uma forma diferente de começar uma conversa. Já mostra que é um estado diferente da dança entre nós como seres humanos, não é? Então, eu volto com uma pergunta para você. Vou chamar você de Cá, porque eu sinto que a gente está tendo Cá, é o seguinte, se você pudesse escolher, nesse primeiro momento, todo esse conhecimento dessa sua jornada pessoal, que foi tão bonito que você me trouxe, até agora eu achei incrível, lindo. Se você pudesse condensar isso num primeiro chamado que você faria para si mesma, o que você precisa mudar hoje na sua vida? Pegando todo esse conhecimento, um passo que você precisa dar. Se você fosse colocar assim, ó, primeira coisa que vem na cabeça. Eu diria soltar. Uau! Soltar. Consegue traduzir isso para mim? O que você sente assim que a primeira coisa que você precisa soltar? A identificação mesmo. Identificação. Identificação. Porque dentro do meu sentir, o que nós denominamos de ego, nada mais é do que a identificação com as roupagens que eu visto. Oh. E a gente fica tão identificado com versões que a gente se limita. Então, às vezes, por exemplo, eu fico identificada com o avatar Camille, ou eu fico identificada com o avatar que trabalha em Kumara, ou eu vou e me identifico com a Operação Resgate, e eu vou me limitando novamente em caixas. E eu tenho muito essa tendência como alma de ainda ser muito linear, mesmo sabendo da minha multidimensionalidade, porque a minha mente, meu meio de execução, ela é do poder. Ela gosta da execução, ela gosta do masculino, da criação. E aí tem hora que o meu feminino... Que idade, mano? Tem hora que o meu feminino precisa falar, calma, porque eu sou multiversões. E às vezes isso leva um controle, uma identificação. Então, hoje, se eu pudesse colocar assim uma palavra, eu diria para as almas desidentificar mesmo, buscar um processo de desidentificação. Não só com a sua personalidade, mas com a sua própria mônada. Talvez da sua supramônada. Mas entender que no lugar de alma, e essa frase uma vez mexeu muito quando ela chegou até mim, ela não precisa ser nada. Para mim, eu tinha que ser algo. Eu tinha que ser alguém. Então, quando eu entrava nesse lugar assim, quem sou eu? Eu precisava de uma denominação. Eu sou luz, eu sou amor, eu sou frequência, eu precisava. E eu fui percebendo o quanto isso também era uma limitação, uma identificação. Com certeza, com certeza. E aí, quando eu entrei dentro dessa unicidade, que eu comecei a fazer essa caminhada, e aí eu falei, na verdade, eu não sou nada. E eu lembro até, Sananda, que quando eu acessei esse lugar, ao retornar, eu saí gritando pro meu marido assim, meu amor, eu amo o ego, você não tá entendendo. Ele olhou assim para mim super assustado. Ele, por quê? Eu falei, porque o ego é divertido, ele me faz ter emoções, alegria, tristeza, tá? Quando você tá no seu nada, no completo que você é tudo, mas não tem esse fogo da Kundalini, do corpo. E ali eu me entendi a vontade que a alma tinha, tem e terá de se experienciar num projeto onde há emoções profundas.
sabe? As emoções humanas, elas são profundas. Elas são num lugar de sentir muito forte. E quando você está num lugar mais neutro, em que você deixa tudo passar por você, é tudo muito bom, tudo muito neutro. Então, ali eu fui aprendendo a acolher as identificações de uma alma. E foi, inclusive, onde eu comecei a amar cada versão minha. Que não precisava mudar, eu só precisava mostrar o amor, e o amor por si só ele Muito transforma, profundo porque isso, a lindo. base é amor, não é? Claro. E aí eu fui percebendo o quanto a identificação era um passo que eu precisava dar. Identificação com todas as versões, Sananda, todas mesmo, não só essa personalidade, a gente se identifica mesmo. Fazer parte, por exemplo, da Ordem Kumara é uma identificação para mim. Por quê? Porque eu havia vindo para ajudar no resgate, relembrança das outras partes de Deus, e eu caí, eu esqueci disso. E aí, o que que isso fez? Com que eu criasse sentimentos distorcidos, porque Sim. havia uma identificação com um papel a desempenhar, e ao invés de eu só sustentar quem eu já era, eu criei uma ideia. Não sei se eu estou me fazendo entender. Acho que com certeza, Camila. Acho que talvez tenham pessoas que não consigam entender, mas é bom, porque isso é um chamado para que vai ficar lá no subconsciente. Eles vão dizer, nossa, é isso que ela quis dizer. Porque isso está falando, como a gente vê multidimensional já, isso é a gente, né, não tá vendo assim, né, expandido para todas as direções. Para mim é fácil entender o que você está falando. Mas eu acho que se eu fosse traduzir para quem está ouvindo, eu acho que compreender que qualquer forma de definição limita a experiência do avatar, e acontece que as pessoas muitas vezes tornam isso uma missão. E a própria transformar isso numa missão já não é mais um playground. Agora é algo que eu tenho que fazer porque XYZ. Então é a questão do comandante de um Ashtar que vem encarnar na Terra como um Ashtar encarnado, que é mission oriented. Vamos fazer, como você falou na Conselho da Confederação, que é uma energia masculina de ação, que eu tenho a Rios, mas eu também sou um ser profundamente tântrico, profundamente feminino. Essa é a característica de Sananda Kumara, né? Que encarnou milhares de vezes em várias formas para... Eu sou mecânico dessa... Tipo assim, ó, eu sou mecânico... Sananda, ó, chama o Sananda. Você quer entender como é que funciona esse avatar? Chama o Sananda aqui. Quando encarnar algumas vezes aí, vamos ver que descobre como é que funciona isso aí. Porque é o lance de entender a matéria e a dança da brincadeira da forma. Quando a gente se identifica demais com qualquer forma, a gente estagna, e aí existe, vamos dizer assim, por detrás de tudo isso tem uma grande verdade, cara, que é o seguinte, de que nós somos seres que já somos estagnados. Né? A nossa centelha divina de alma, o nosso upload para além da matéria, lá para fora de todas as criações, de todas as esferas criacionais, as milhões e milhões de realidades, dimensões, as dimensões eternas, as dimensões não eternas, todas as dimensões. Nós já somos cristalizados de uma forma que não existe tempo, nós somos iguais em todas as direções. Então, nós somos iguais em todas as direções, vamos dizer assim, que o tédio também é eterno. Lá não existe tédio nessa compreensão, a gente é por amor. Está tudo sempre tudo bem. Está tudo super, não conheço outra coisa, está tudo sempre tudo bem. Vim para cá, é a expansão do ser e não ser. É eu brincar com a forma. A partir do momento que o Criador, para se conhecer, precisa se limitar. Não existe criação se não existe uma limitação. Então, para se conhecer, eu preciso me limitar. Se não existisse a consciência suprema se limitando como formas, ela nunca se conheceria, ela seria sempre uma não forma não conhecida. Então, a história de Aisha, a primeira centelha, né, conhecer-se através de criar uma imagem de si mesmo, já criou alguma coisa e agora ela se autorreferencia. Né, a primeira linha da criação, a primeira linha reta da criação, duas centelhas se autorreferenciando. A primeira dórgico criacional. Mas assim, isso é muito profundo, mas eu estou querendo dizer para você mais ou menos assim, nós já somos lineares, de certa forma, mas fora do tempo, nessa outra dimensão. E aqui é brincadeira. Então, a limitação, ela é a chave do processo. Só que, ao mesmo tempo, a limitação que se sustenta cristalizada, ela é o fim do processo. Já não faz mais sentido. E a gente morre. Só por que a gente cristaliza aqui? Porque lá a gente sabe se referenciar como sendo algo estático. Então, o ser ascensionado de verdade é aquele que está justamente chegando a essas conclusões que você está chegando, que é justamente entender que eu amo o que eu sou, mas eu não quero ser isso para sempre. Eu quero brincar de explorar. É a diversão do explorador.
A confederação, na sua suprema expressão, é uma junção de exploração da criação em harmonia. Né? A gente não veio para conquistar, a gente não está vindo aqui para dominar, a gente está vindo aqui para expandir, tornar melhor, dourado, digno, infinito, harmônico, e brincar com as infinitas formas, e ser isso. E a hora que, nossa, que gostoso ser isso, agora eu não preciso mais morrer. Eu posso simplesmente transmigrar para um sol, para um planeta, a consciência, ser uma consciência solar, não corpórea, como a gente entende, ser uma consciência elemental, eu estou flutuando no céu. Eu sou aquele que cria as nuvens lindas que você vê no céu, porque eu gosto, agora eu estou esculpindo nuvens, eu sou uma consciência elemental. Entende? Então, essa dança do que somos cada um de nós como seres é o chamado de entender o que está por detrás de um ser eterno e infinito. Então, isso está falando, para mim, faz todo o sentido. Né? Como eu posso brincar? E aí vem o grande paradigma, né? Quando eu era um mestre do Zen, né? O mestre do Zen, do feminino, né? Que o Zen é extremamente tântrico, porque é o círculo vazio, é o puro feminino, né? O mestre Zen, na sua essência, ele é uma não entidade. É a não mente, é o não masculino. Então ele está muito feliz com a sua vara na beira do rio, mas a hora que vem o imperador falar, vamos fazer uma coisa assim, não me enche, cara. Não existe ninguém aqui. Você não toma paciência. Ele não se importa com o imperador. Não importa. Está todo mundo igual. Ele é uma não entidade, ele só está curtindo a existência. É lindo. Mas a partir do momento que você deseja ser também um mestre de criação, como um ser plasmado, você vai se envolver com a sua criação. Você vai se importar com a sua criação. Né? Aí vem o desafio. Ai, caramba. Como você pode ser um Deus criador? Olha só. Sem ser destruidor. Sem ser raivoso com aquilo que ameaça a sua criação. Sem ser destrutivo com aquilo que coloca desequilíbrio dentro do sistema. Como você pode se tornar um criador que ama tanto a sua criação que você vai sempre encontrar formas de reequilibrar ela? Isso no plano sublime como um Deus que cria planetas, civilizações e dimensões e realidades e universos, mas como um serzinho humano que cria grupos, que cria pessoas que se divertem juntos, que são capazes de fazer isso sem ser levados pelo personagem linear, pelo ego, pelas eu quero isso, eu não quero isso, tá? Não vamos brincar, toma esse cara e joga na sua cabeça o negócio assim. Ó. Como a gente pode sustentar uma criação como deuses plasmados? Por isso que a Terra é uma escola nesse sentido muito forte. Essa revolta com o divino e ao mesmo tempo entender e apreciar isso. Agora eu consigo brincar e, olha, eu gosto muito desse personagem e das minhas criações, mas eu não é tão a sério assim que vale a pena jogar na sua cabeça, Saranda, esse negócio aqui. Eu vou te amar. Faça Nanda, você é o máximo, mas agora você é tão pentelho, cara. Eu vou jogar isso na sua cabeça, mas eu não vou. Eu não vou jogar isso na sua cabeça. Eu vou te acolher e te amar. E você é um instante. Eu vou me colocar no seu lugar. Eu vou entender você tão profundamente, porque agora eu sou capaz de fazer isso. Como você falou, você pode entrar, veja quem eu sou. Então eu vou ser você por um instante e vou entender quem é você como um criador. E vou entender que você é fractal da minha verdade. E que nós somos co-criadores. Naquele instante, eu perdoo você em mim. E a hora que eu perdoo e aceito você em mim, vai ser mais fácil você se aceitar em você e se acalmar também. E a gente reequaliza a nossa criação. Isso é uma tecnologia muito avançada. Pode ser, nossa, isso é utópico. Não é nada. É que a gente usa isso aqui todos os dias. Uma das brincadeiras que a gente faz aqui, inclusive, é a questão de brincar com os personagens. A aula de atuação. Por quê? Para conseguir aprender o que é engatar e desengatar de um personagem. O que é sair de um personagem e entrar em outro, e entrar em outro, e entrar em outro. O que é corporificar um personagem? Não fingir que você está sendo um personagem, você ser um personagem. O que é o seu corpo se tornar outra coisa? Que muda o seu rosto, suas feições, a forma como você fala. O que é corporificar e descorporificar? Então isso é muito profundo, né? Mas aqui a gente está numa escola de ascensão, de maestria, então isso faz parte da dança. Mas como a gente pode trazer isso para as pessoas que estão na vida? E eu vejo assim, que você é uma pessoa extraordinária, super já consciente do seu processo, uma irmãzinha, co-criadora desse projeto Terra, que provavelmente em algum momento quis jogar um tijolo na minha cabeça, ou várias vezes. Nada, não tem problema. Né? O amor é o suficiente. O amor é o suficiente. O amor resolve todos os aspectos. Mas agora, nesse momento da brincadeira, que essa é a grande beleza. Né? Esse é o momento do linear que transcende o... foi difícil lá, mas agora já não importa mais, porque eu aprendi a se fazer gostoso. Agora pode ser bom. Né? E aí, depois de falar esse montão, com o que veio de mim espontaneamente com a sua fala, aí eu trago de volta para você essa cereja, né, dessa dança. Cara,
como pode tornar isso uma brincadeira? Você está aí imersa no mundo de uma forma que você pode contar um pouco para a gente, como que é a sua rotina de vida hoje em dia, mas como você vê um potencial para que isso se transforme e seja uma outra coisa? Essa é a minha pergunta. Qual a primeira coisa que vem para você? Que bola quente que você jogou. Mas antes de eu responder, eu acho que o que eu tinha falado antes da gente começar o ao vivo, né? Do nosso encontro no astral essa noite, na qual a frase ficou: o amor se dá o direito de se experienciar para conhecer a si mesmo. E é exatamente o que você falou. O amor é simples assim, mas experiencia. E aqui é uma das experiências. E isso leva a vários pontos de conversa. Uma com aquela crença da evolução. Porque, como você muito bem falou, se em todos os lugares a gente já é, então o que tem para evoluir, sendo que eu já sou? Eu tenho só que me experienciar. E aí é onde os vários tipos de planeta, universos, quadrantes vão sendo criados, porque estou, ó, veja se isso faz sentido para você. E aí a gente entra na parte prática do humano. Tudo é uma nova terra. Uhum. A partir do momento em que eu crio uma experiência de medo e eu consigo acolher e transcender este medo, eu criei uma nova terra. A partir do momento em que eu crio uma experiência de dor, de morte, e eu consigo acolher isso novamente para o amor, eu já criei uma nova terra. Uhum. Porque eu vou voltando para o meu próprio estado natural de ser, mas em terras diferentes, experiências diferentes. Uhum. E é aí onde tudo que você falou entra a desidentificação. Porque eu vou me corporificar e me descorporificar, mas sem o apego. Uhum. Uhum. Sem o apego a nenhuma das terras. Uhum. E aí, quando uma coisa que me chamou a atenção em você é que você utiliza novas terras. Sim. E essa frase me chamava a atenção, mas novas terras, linearmente falando, uma terra, planeta, mas novas terras. Tá, vários tons, vários caminhos, mas tinha algo que me chamava a atenção. E aí eu fui entendendo porque cada alma sustenta uma nova terra a cada escolha que ela faz. Então vamos para esse humaninho aqui agora, que foi uma das minhas trilhas. Eu falo que o caminho é um só, é para dentro de si, porque só existe dentro, não existe fora. Mas existem várias trilhas de chegar neste caminho, que é dentro de você. Uma das trilhas que eu criei dentro deste sentir, para poder ir me desidentificando, e aí volta para essa sua pergunta como humaninho, era aceitar que eu era um universo. Uhum. E eu não falo um universo como mônada, né? Como várias super-almas, não. Falo um universo alma. A alma é um universo. Porque a alma tem várias versões. Dentro dessa realidade dimensional, eu tenho várias realidades de mim mesma. Quando eu vou para um plano qual eu subo vertical, eu tenho várias dimensões de mim mesma. E dentro deste humano, quando ele entendeu que o que estava a dirigir ele era várias versões, eu comecei a entender o playground. E eu fui percebendo dentro deste epicentro que somos, que é o caminho do meio, eu ia olhando para essas versões e me divertindo com elas. Eu não matei nenhum dos meus planetas, porque cada versão nossa, dentro do meu sentir, cria um mundo. Eu tenho uma versão paralela que está lá a se experienciar como discípulo de Jesus, dentro do infinito. Então, eu tenho este mundo, ao invés de eu destruir pela culpa final que ficou, eu vou criar uma nova terra.
com aquela versão. Entende como eu quis dizer das novas terras? Então, quando eu fui profundo neste lugar, que eu estava lá na nova era, linda, maravilhosa, vivendo na Lemúria, lá naquele momento, estou lá, naquela terra. E, de repente, eu me experiencio um obscurecimento, esquecida de mim mesma, e também acesso isso. Ao invés de eu destruir este mundo que também está dentro de mim, eu fui aprendendo a equalizar. Então, como humano prático, eu acho que cada alma tem que reconhecer isso dentro dela. Ela é um universo. Eu não destruo o planeta Terra, não destruo Marte, eu não solto uma bomba em Vênus. Por que eu vou destruir o meu próprio planeta? Por que eu vou destruir o meu próprio universo? Então, ali eu fui entendendo que era o caminho do meio, porque eu fui conseguindo, dentro do meu equilíbrio, não destruir mais nenhum dos meus planetas e fui criando novas terras dentro de mim mesma. Cada vez que eu criei uma nova terra no meu universo local, eu criei para o universo geral, porque a consciência é uma só, não é? Então, eu acho que isso que você está falando traz alguns aspectos, dois aspectos, né? Porque são duas visões de usar as mesmas palavras para falar de duas coisas bastante distintas. Uma é entender o seguinte, que a gente está indo em direção a um colapso geral multidimensional. Tá? Porque conforme você vai mudando as suas vidas passadas, conforme você vai se iluminando aqui, todas as suas vidas vão se iluminando. Então, aquele cara que jogou bomba em Vênus, que jogou bomba em Marte, ele já não fez isso. Aquele cara que está com uma frota de milhares de naves lá decidiu, não, ele não vai fazer isso. E criou... Então, a gente está colapsando ondas temporais. Então, esses universos estão desaparecendo porque cada um de nós... Essa é o grande entendimento do que a gente está fazendo aqui. E, esse assunto é super profundo. Mas, assim, de que nós estamos modificando todos os nossos eus. Quando a gente se ilumina aqui na Terra com uma dualidade tão grande, realmente de verdade, a gente é capaz de modificar todas as nossas vidas aqui e em outras realidades, outros planetas e dimensões. Por isso que tem a experiência de misturar os DNAs. Que daí era a minha versão como Sanat Kumara, não como Sananda. Eu ainda não era Sananda, era Sanata. Mas de entender essa união dos nossos eus, né? Através desse código, desse QR Code DNA. Vamos usar essa brincadeira aqui, essa palavra de novo. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Que, a partir do momento que é bem simples a lógica, se você entendeu até agora, que é o seguinte, que a hora que todos nós alcançarmos a nossa versão iluminada, todos os nossos eus foram a sua versão mais bela. Então esse universo agora se torna um universo perfeito, eterno. Aí, o nosso eu se torna um eu que expande a partir desse universo eterno a criação de infinitas possibilidades de universo. A partir desse universo, que já é uma expansão de outros universos. Então, é que nem alguém que, vamos dizer assim, vive aqui nessa terra, eu vou criar um joguinho. Só que agora, eu acho muito legal coisa que tem aqui na terra, mas se as árvores fossem roxas, verdes, laranjas, né, e fosse árvore de algodão doce, então eu vou criar um joguinho onde tem árvore de algodão doce, árvore laranja. Então, eu estou criando algo chamado árvore, que nesse planeta é diferente. E se a árvore fosse de cristal? Porque eu sou baseado na minha realidade atual, eu criei algo mais complexo. Então, a gente vai criando universos mais complexos, em cima de universos mais complexos, em cima de universos mais complexos. Só que você tem uma base, né? O nosso eu multidimensional acima, ele precisa estar perfeitamente alinhado com a luz acima dele, senão ele é a distorção do Criador de uma forma não harmônica. Então, para que haja a expansão criacional, precisa estabilizar um universo de forma harmônica, em impecabilidade com o universo acima, de forma ressonante. Então, a hora que a gente faz isso com esse universo, a gente expande uma possibilidade inacreditável da expansão criacional. Quantidade incrível de universo em todas as direções, porque a gente plasmou e estabilizou esse universo. Mas isso é muito profundo, porque isso vai muito além da Terra. Isso daqui, é inconcebível. A nossa consciência humana não consegue entender isso, mas é como se isso fosse todo esse universo em múltiplo, futuro, passado, tudo fosse mudar, e é isso que a gente está fazendo. Então, a Terra, ela é uma chave dourada para o universo e para uma multidimensionalidade. Esse é um aspecto. Então, para dizer que, de alguma forma, isso que você está fazendo é sagrado, porque isso é tornar dourado cada uma das suas vidas, né? E entender que isso vai gerar, assim, eu acho que, felizmente, um colapso multidimensional, onde todas aquelas versões que foram destrutivas, elas vão ser sua melhor versão, e aí a gente vai ter um universo unificado. Então, a gente vai coalescer todas as... Então, ele vai virar um universo perfeito. E esse é o universo eterno. E aí, desse vai ramificar outros universos. Então, isso é um aspecto. No outro aspecto, eu acho que tem muitas múltiplas novas terras, porque quando eu e você, a gente está aqui dançando a nossa dança,
e a gente for criar algo a partir dessa frequência do amor, né? Cada um de nós que está ouvindo, quantas conversas lindas já teve que já inspiraram outras pessoas, cada um de nós, lindos, que fomos estar criando, a gente vai se juntar em grupos com fragrâncias, ideias, visões, práticas, ritmos, respirações, concepções do que é, como as pessoas se conectam, como que as pessoas dançam, como as pessoas se alimentam. E cada uma desses fractais vão ser aromas da nova Terra. Vão ser expressões de frequência distintas, mas com uma base sólida desse universo que vai se tornar eterno. Todas elas é um universo eterno. Elas são fragrâncias de um universo eterno. Elas são chaves, todas elas ativam o universo eterno, não importa. E elas não estão competindo umas com as outras, na verdade, elas reforçam umas às outras, por chave de ressonância, porque a base ressonante delas está lá. Algumas vão estar mais próximas, bem pertinho uma da outra, né? Porque essa ressonância é muito intensa, algumas vão estar um pouco mais ali, ó. A gente tem a base, mas isso aqui é bem diferente, né? Todo mundo se veste preto aqui, sabe? A gente não veste de arco-íris que nem você. Então, tem assim, pequenas tons diferentes, né? Brincando com... Mas a base do amor incondicional, de buscar essa... E aí eu vou trazer uma chave de uma frase que você teve, que eu achei o máximo. Eu falei, vamos falar isso no nossa conversa prévia. Vamos deixar isso para nossa conversa, que é a questão da liberdade, né? Que eu até fiz um áudio, fiz uma das conversas que eu gravei essa semana, justamente falando sobre isso, muito parecido com o que você estava falando. Eu falei, nossa, que legal, como isso está em ressonância, né? Que é a questão de entender como a gente pode expressar essa liberdade co-criativa e o que é isso? Como é que eu posso ter uma base de harmonia e ser livre? O que isso significa? As pessoas têm dificuldade de entender isso. E eu vejo muitos trabalhadores da luz, que eu acho lindos, apertaria, abraçaria cada um deles com um monte de beijo, mas tem um pouco de dificuldade de entender, que eles têm um pouco de medo de ir para a ação, porque tem uma responsabilidade pelas próprias criações, isso é intimidador. Entendeu? Porque agora eu vou criar a nova Terra e ela não é um script pré-programado, cara. Até uma frequência de base, mas, cara, o que vai ser isso? Né? O Amadinho Astar, ela fala assim, Sananda, vamos ver, né? Tipo assim, é a brincadeira, né? O que vai ser? A gente vai ter que desvendar isso juntos, né? E aí aquela coisa assim, pô, liberdade, sustentação, harmonia, amor, mas o que vai ser? Para mim isso é o máximo. A gente pode ficar insegura com isso, e é normal, então a pessoa precisa ficar mais aterrada. Vamos ir com calma, né? E tem os ousados, mas aí o que eu vou falar de mim? Essa característica base do meu ser, essa ousadia amorosa de ir além. Então, o meu chamado para você, cara, você estava falando tudo isso, como você conjuga esse verbo? Você está aí como um corpo. E aí você vai sair dessa conversa e vai comer uma comida. Você vai sentar num sofá, você vai olhar uma vista. O que é desse espaço, essa rotina humana? É uma engenharia incrível, tem um potencial incrível, essas pequenas coisas que a gente faz. Essas pequenas escolhas nos definem de uma forma. É tão incrível. Né? Se a gente coloca um sofá em U, as pessoas sentam para conversar. Já fiz isso tantas vezes. Se a gente coloca o sofá separado, as pessoas não sentam para conversar. E o potencial cocriacional não acontece. São sutilezas tão pequenininhas da engenharia humana, da troca, da brincadeira, do dançar. Eu vou trazer para você essa pergunta. Eu sei que eu estou jogando batata quente de novo, mas essa é a graça. Eu quero saber o que é essa nova terra da cá, meu. Vamos brincar com isso. É uma expansão juntos. Eu vou expandindo junto com você. Cada vez que você se expande, eu me expando junto. A gente se expande juntos. Então, meu chamado para você é, pegando todas essas coisas, cara, o que é essa liberdade que você gostaria de expressar? E aí eu vou te dar, eu gosto muito dessa pergunta, vou te dar uma varinha mágica, tá aqui, pega, por favor. E você pudesse pegar assim, ó, eu vou mudar a minha vida pessoal, ou eu vou trazer uma mudança coletiva para as pessoas. Como consolidar tudo isso que a gente falou numa forma de viver, uma forma de estar no mundo, entendeu? E às vezes você não tem uma resposta, mas tem uma provocação, tem um questionamento, uma dúvida. Então vamos deixar vir isso para fora se você se sentir corajosa, porque vamos crescer junto com você. Então eu agradeço a sua vulnerabilidade de se expor essa pergunta. Como seria isso para você com esse poder na sua mão? Essa provocação, ela até emociona, assim, sabe? Porque o tema liberdade foi um tema caro para mim. Eu não, como eu te falei, esse avatar foi criado para relembrar o que era o amor. Então, ele veio para realmente aprender a sustentar o próprio universo de forma consciente. Então, falar de liberdade antes de relembrar a minha
consciência de quem sou, ela era totalmente desregrada, presa na crença da separação e da dualidade. Aperta a tecla do pi, vou viver minha vida como eu bem entender. Este avatar sempre foi muito dócil, muito amoroso. Nunca apanhei, nunca fiquei de castigo, mas sofria muitas violências ao redor. Clã familiar, clã social. A mediunidade, eu acessava muitas vidas paralelas distorcidas que me causavam muito sofrimento, porque até então eu não estava desperta de mim mesma. Eu estava presa mesmo na Matrix. E é por isso que hoje eu quero mesmo ajudar a sustentar a Nova Terra, porque eu estava nessa grande porcentagem que ainda está, todos os fractais de Deus, que é estar dormindo de quem se é aqui, né? Neste lugar que a gente sabe que todo mundo sabe quem é dentro do plano dimensional. Então, a minha liberdade era muito desregrada, Samantha. Eu não conseguia entender a tal da unicidade. Porque, e aí vem a palavra-chave que eu te falei hoje, principal para mim, que é a desidentificação. Esse foi um dos meus das maiores trilhas que esta alma precisou fazer, que era ir desidentificando destes universos locais, os papéis, porque também era um conceito que eu colocava, para poder entender o conceito de liberdade real dentro do que eu sinto. Então, quando você está presa na ilusão da separação, a sua liberdade, ela é ferida e ela é feroz. Ela causa dor e ela causa sofrimento porque você acredita que o teu universo é um universo só. E o universo de Sananda é um outro universo. E o universo de fulano... E assim, você vai achando que, tô fazendo na minha própria vida, a vida é minha, eu faço o que eu bem entender. Você não consegue compreender essa malha quântica única. Então, você não se responsabiliza pelo que você assiste, pelo que você pensa, pelo que você fala. Então, a minha caminhada para a unicidade foi o que me fez hoje entender a liberdade. Primeiro, porque quando eu estava na minha forma distorcida, eu estava presa no vitimismo. Então, eu mesmo te falei, chegou uma hora que eu ocupava meu próprio eu sou, até eu conseguir entender, como você muito bem falou, tudo muito bem frequenciado, então o que estava sendo vivenciado aqui também estava sendo lá. Então eu tinha que culpar alguém pela minha liberdade. Porque a minha liberdade co-criativa inconsciente de mim mesma me causava sofrimento. E isso fazia com que eu machucasse o outro com pensamentos, com sentimentos, ainda que a ação não era exteriorizada, eu não tinha responsabilidade. Sim. E a movimentação de energia, né? Sim, a criação, sim, claro. Quando eu fui entendendo a unicidade, eu fui vendo os pensamentos das pessoas deixados em ambientes, em objetos, e aí eu vendo outras pessoas passando e pegando porque estava na mesma frequência. Aí, quando eu fui vendo que o sentimento de Sananda estava lá conectado com o meu sentimento que estava ali no quarto, você estava lá na cozinha, eu estava no quarto, aí eu, eu tô me conectando. Aí eu fui entendendo que não era ação, mas era o ser. E o que cada alma sustenta, ela sustenta para o todo. E aí eu entendi a liberdade que eu precisava, então, começar a ter. Porque de nada adianta a alma ela sustentar em palavras, no mental, como a gente fala, e não sustentar dentro do seu próprio universo primeiro, depois do seu clã familiar, depois do seu clã social, do seu clã, todos os lugares e ambientes em que ela vive. Eu preciso ser responsável com o que eu sustento. E eu comecei a reparar que quanto mais, Sananda, a gente vai se tornando consciente, mais esse magnetismo cresce. E mais a tua cidade também. Então, eu emito com uma frequência que antes era 10 quilômetros, começa a chegar a 100. E aí eu ia percebendo o quanto eu era capaz de desequilibrar ou de equilibrar um ambiente por simplesmente estar ali.
E aí eu fui entendendo que hoje eu sustento como liberdade, uma liberdade consciente. Lindo. Eu trabalho ainda, Sananda, esse avatar no mundo jurídico. Eu sou defensora pública, trabalho com conflitos de pessoas. E se eu entro num lugar desse para ouvir essas almas, sustentando a minha tridimensionalidade, na liberdade de ser, não, realmente, o que aquele cara fez com você foi um absurdo, não, realmente, você é vítima do sistema, eu estou alimentando aquela ilusão. Então, enquanto eu estou ali fazendo os meus atendimentos, eu preciso ser responsável com a liberdade que eu estou a sustentar. Que convite, hein? Que convite para... Que escola isso, difícil. Eu preciso... E quem me ajudou muito foi Sananda. Forçou aqui com o meu eu sou e falou, você precisa ver algumas coisas. Então, hoje, quando alguém senta ali comigo, eu sustento o Cristo dela. Minha energia, eu mostro para ela que ela pode criar uma nova vida. Que linda, que linda, que linda, que linda. E isso é tão profundo mesmo, Sananda. Eu fui fazer uma substituição na área da infância e juventude, que para mim, dentro da tridimensionalidade, é um lugar de muita distorção, né? São crianças e adolescentes passando realmente... E sentou um garoto na minha frente. Depois a gente foi descobrir, inclusive, que ele tinha o corpo físico, uma deficiência mental. Mas ele sentou na minha frente, eu olhava aquele garoto, e eu comecei a conversar com ele de olho para olho. E a juíza ali conversando, né, humanamente, eu olhando para ele, eu falava assim, eu sei que você não é isso. Eu quero ver a tua verdade neste processo. Revela para nós. E eu fui. Eu sei que não é nada do que a gente está vendo e escutando. Revela. E fui, e fui. Sananda, a hora que a história foi... Olha, chega a arrepiar. Que a história foi revelada, porque aí entrou uma pessoa do sistema, do CREAS, e revelou toda a história, todo mundo. Ao invés de olhar para ele como um algoz, porque ele estava em conflito com a lei, começou a olhar ele com outro olho, porque não tinha nada a ver os fatos do processo. Mas foi revelado porque eu sustentei ele ali e falei, mostra a tua verdade, porque não é. Sei que não é, eu estou sentindo que você não é essa energia que estão querendo te colocar. Então, essa é a liberdade que eu provoco nas pessoas. Quem você quer sustentar no teu ambiente de família, se tornando responsável com o que você vê, com o que você fala, com o que você assiste. Quem você quer sustentar até dentro dos teus papéis. Eu gosto do meu papel de defensora, porque eu consigo sustentar o Cristo num lugar de conflitos. E para mim isso é uma nova terra. Com certeza. Muitas vezes eu me questionei por que eu não saía. E aí eu olhava e falava, nossa, mas eu sustento tanto um lugar aqui hoje de amor, porque é energia. Preciso virar para a pessoa e falar para ela. Eu só preciso emanar para ela. Aí eu aciono nela essa energia, porque em mim está nela. Então, a responsabilidade, que inclusive esses dias assisti um vídeo seu, que acho que eu até comentei no teu Instagram, muito bom, que é essa responsabilidade afetiva. Eu preciso ser responsável, aonde quer que essa alma esteja. Responsável com o que eu estou a emitir. E por isso eu falei para você, Sananda, eu me revelo para ti, mesmo sem vergonha. Sinta o que tiver que sentir aqui dentro, porque isso é o que eu sustento. Eu te dou o direito de você se revelar para mim, para que juntos a gente possa escolher a sustentação do meu lar, para que juntos a gente possa escolher como sustentar esta conversa. Mas para isso é preciso transparência da alma. E isso só se dá, Sananda, quando a alma, e aí retorno para o início da live, ela foi profunda nela mesma. Porque aí eu passo a ter confiança em todas as minhas versões. E aí, às vezes, quando eu entro numa sustentação que pode parecer distorcida, se eu entro dentro do meu ser, eu vejo que ela também tem uma função naquele ambiente.
E às vezes eu preciso ter uma versão de poder, onde eu sou um pouco mais assertiva na minha fala, onde eu sou um pouco, às vezes, mais firme. Mas eu entendo, porque eu estou sustentada em mim, que aquela emissão, naquele momento, dentro do meu universo, é necessária. Oh, lindo. Ao mesmo tempo, eu posso assumir a minha outra versão do amor e da sabedoria. E aí eu vou brincando com a chamatrina. Mas eu só consigo ter essa liberdade quando eu me conheço, verdadeiramente. Lindo, Camila, eu acho. Sinceramente. Não, acho maravilhoso você tá falando. Eu acho que é uma grande transparência, uma honestidade. Eu acho muito legal você falar que você trabalha com isso, porque eu acho que deve ter pessoas que falam, nossa, né? Que vocês são muito a questão da espiritualidade, nossa, trabalha com isso. E eu acho que isso é a beleza, essa é a resposta sobre a questão da multidimensionalidade da Nova Terra. Você falou a questão de, né, eu tenho esse lance com o poder, com a masculinidade, mas você precisa, para estar nesse ambiente, você precisa. Você precisa ter uma força férrea, firme para sustentar uma nova terra lá. Então você é uma raiz dourada dentro do sistema, transformando o sistema pré-existente em algo diferente. Num ponto de ruído. Então você precisa ter a firmeza, você precisa ter a força. É um lugar onde a força ela é necessária. E ela precisa ter fronteiras claras. Porque para sustentar o amor crístico dentro de um espaço assim, você precisa ter uma vontade férrea de sustentação. Então isso é uma dádiva, isso é um presente que você traz a todos nós. Mas isso mostra para mim a importância dos círculos de apoio. Porque eu acho que no momento que você está lá na linha de frente e você tem um outro cara doidinho, tipo o Sananda, que está querendo criar núcleos e centros e polos e comunidades, né, onde as pessoas possam viver 100% essa nova frequência, você precisa desse oásis para você ter lá, a raiz ela vai até lá. Então você está lá e você está se alimentando disso. Você tem esse círculo de apoio que te põe a mão nas costas e diz assim, confia, né? We have your back, né? Então eu acho que isso é muito importante, porque a gente tem muitos sistemas colapsando dentro do nosso planeta agora, do coletivo, que não se mantém mais. Mas eles estão muito apoiados uns nos outros, porque eles foram criados amarrados uns nos outros. A casa está caindo, já está toda amarrada, então ela vai cair toda junta. Então a gente precisa ir lá e falar, não, calma aí, deixa eu desconectar isso aqui daqui, ó, deixa eu colocar um pilar dourado agora aqui. Ó. Deixa eu colocar um pilar dourado aqui. Eu queria só fazer um pequeno adendo nisso, claro, para te trazer uma prova, a prova de condição real. Em 2020, eu decido mudar meu avatar e sustentar essa verdade dentro do mundo jurídico. Então, é recente. Ainda com uma parte de medo, porque eu tenho uma corregedoria. Eu tenho algo que está de olho no avatar. Mas eu escolhi sustentar no mundo racional, onde não se fala de espiritualidade, muito menos de que você é criador da sua própria violência. Mas eu decidi sustentar, porque era a minha verdade, eu estava em paz. E a prova de que o sistema está colapsando é que a escola superior do meu trabalho, que é aquela que ministra cursos, especializações para os profissionais, já me convidou várias vezes para fazer um projeto do novo trabalho. Olha. Porque geraram frutos tão grandes, mas tão grandes, mesmo físicos, materiais, de mudança nas pessoas, de ganhar título de cidadã da cidade, que aí a escola falou, peraí, realmente há algo a ser olhado aqui. Porque eu estava sustentando aquela verdade e colapsei aquele sistema que me pede esse olhar. Me pede para criar um projeto para levar esse olhar, porque as mudanças de quem era atendido era muito grande. E as pessoas começaram a falar, como você faz isso? Como é o seu dia a dia? Qual é a sua fala? Eu simplesmente sustento quem sou. E aí volta para a tua pergunta prática, você falou assim, como é o dia a dia da Camille? Eu sustento mesmo quem eu sou. Numa conversa, eu não tenho medo de dizer que eu sou Deus em ação. Mesmo naqueles lugares em que Deus está aqui e você está aqui, entende? Na crença. Eu olho para você e falo, você é Deus em ação. Mude a tua realidade. Porque eu sustento mesmo aquilo que dentro para mim é uma verdade, que está sempre em constante mutação, mas sempre dentro hoje do amor. Então, isso colapsa. Isso, para mim, entra dentro da nova terra. Eu não preciso desfazer os meus papéis
se eu ainda estou sustentando a verdade dentro desse papel, não estou sustentando o papel de defensora. Eu estou sustentando a minha verdade dentro de um sistema que precisa colapsar. Sim. E, na verdade, eu até dizer, você não está colapsando ele. Você está reciclando ele. Porque você está dentro dele enquanto ele ainda existe, você está reciclando ele. Então você está tornando um pilar dourado. Você está, né, gilding, né? Você está tornando dourado esse sistema ao trazer a sua presença. E eu acho que a têmpera disso é o yuppie. Eu não falo isso por uma razão, yuppie, é porque a nossa criança, o nosso feminino, essa dádiva, né, que uma hora se torna um ser unificado, né? Para mim é muito mais unificado que outra coisa, mas precisa ser divertido. Precisa ter esse softness, né? O guerreiro precisa tirar a armadura quando está lá dentro do sistema e depois ver uma massagem para relaxar os músculos. E eu acho que esse é o ponto da questão da rede de apoio, de que a gente precisa ter o chamado do divino foi assim, olha, Sarana, agora chegou a hora, a gente precisa começar a agir, né? Isso começou no final do ano passado, assim, agora esse é o ano que a gente precisa começar a juntar as pessoas. Então, muitos trabalhadores da luz que estavam agindo, cada um à sua maneira, com algumas conexões aqui e acolá, mas agora é importante a gente começar a fazer um movimento juntos, de forma organizada, consciente, usar essas tecnologias. Assim, aquela pessoa que honra o sistema de verdade, que aprendeu a amar de verdade, vai dizer assim: esse sistema é incrível. Os caras focaram na sobrevivência e na produção de tal forma que eles criaram o sistema mais avançado de sobrevivência e produtividade ever, onde todo mundo escolhe voluntariamente se escravizar para esse sistema. Eles são muito bons nisso, cara. Que é incrível, cara. Nossa, que legal. Quando você honra o que é e permite ser, e daí você pega o melhor disso e usa essas próprias ferramentas desse sistema para libertar esse sistema, essa é gentileza. Isso é amor. Então, o que você está fazendo, você está dentro do sistema e você está transformando ele de dentro para fora. E eu acho que agora é hora de a gente se estruturar juntos para fazer isso. E parte desse conhecimento é como a gente pode co-criar. E a sustentação de compromissos, que no sistema é muito comum, né? Ó, se você não tiver aqui esse horário, ó, tchau, tchau, né? Mas como a gente pode ter esse mesmo nível de comprometimento uns com os outros na nossa cocriação? Não como uma coisa dura, pesada, não como uma escravidão, mas como um amor à criação. Porque eu acho que esse é o chamado. Como um amor. Ai, Sarah, eu não quero mais um compromisso. Me dá um tempo. Amores, agora é a hora de fazer isso porque é divertido, entendeu? Eu amo as minhas criações, eu amo meu potencial como uma Deus, um Deus criador que está despertando nesse planeta, e eu quero manter essa criação linda, eu quero ver essa criança crescer e se tornar maravilhosa, entendeu? Eu acho que chegou a hora de a gente começar a honrar todas as coisas que a gente herdou do sistema e transformar dourado e começar a se juntar para brincar e dançar. Um passinho de cada vez para sustentar que seja divertido, porque é tudo uma questão de frequência, né, cara? Você está falando, eu tenho que sustentar o meu Cristo lá dentro, eu tenho que estar no Cristo dentro de mim. Como eu posso sustentar o Cristo e não tornar uma missão co-criar a nova terra? Então você está muito preparada para fazer isso nesse sentido. Como a gente pode brincar e manter uma brincadeira, né? Como a gente pode sustentar isso com uma frequência de doçura, de leveza? E essa resposta, ela não é uma, são várias. Porque a gente está co-criando isso, senão vai ser o quê? Senão vai ser alguém dizendo para os outros o que fazer. Isso é a repetição negativa do sistema. É uma co-criação. Como nós vamos co-criar isso? Como a gente vai se expor cada um de nós nessa co-criação? O seu vídeo está parado nesse momento? Você ainda está aí? Você está me ouvindo? Você também estava paradinho, mas eu estava te escutando. Então tá ótimo. Então, eu acho que vem a questão de a gente lembrar de que estamos juntos aqui, co-criando. E aí você está dentro dessa realidade. E aí a minha pergunta, você está lá dentro, vivendo a vida desse jeito. Se você tivesse essa varinha mágica, você ainda não respondeu por completo, o que você modificaria nesse sistema? Ou nas pessoas, ou no mundo, na forma como a gente faz as coisas? Em uma palavra, seu vídeo está congelado. Eu vou aproveitar para pensar. Uhum. Não, voltou. Só porque eu falei. Ó, se eu tivesse uma varinha mágica hoje, não sei se seria a resposta que você procura, mas seria o amor próprio. Amor próprio? Porque só quando a gente consegue amar a si mesmo em cada versão, em cada mundo, eu consigo sustentar essa nova era. Uhum. E as almas estão muito adoecidas nesse lugar É verdade. de não se amar.
E aí eu não consigo sustentar no meu campo o respeito, o acolhimento, a amorosidade. E dentro do que eu já venho fazendo como prática, meu sonho há 2 anos atrás é criar uma comunidade. Essa vontade começou com essa vontade de criar uma nova terra no sentido de não só uma troca financeira, mas que fosse uma comunidade em que as pessoas estariam se unindo para se amar, para voltar para dentro de si mesmo, num lugar de entrega, não mais como troca. Uhum. E essa vontade, ela começou sendo surgida e eu fui deixando migalhas. A cada curso ou mentoria, algo que eu fazia, eu ia deixando uma migalha. Eu já trazia para a pessoa que se entregava, falava, olha, um dia eu vou sustentar uma comunidade. Quem sabe você também não vai estar lá para sustentar comigo. Mas a pessoa só consegue sustentar uma comunidade como você está sustentando hoje, Sananda, para mim, com amor próprio. Então, se eu tivesse uma varinha, eu relembraria as pessoas como se amar. Lindo, lindo. Porque quando eu me amo profundamente, aquela liberdade distorcida acaba. Porque eu me amo num lugar tão real que eu amo o outro. Porque eu entro na unicidade. Entende? Quando eu sou capaz de me respeitar, eu respeito o outro, então eu vou conseguir sustentar naquela comunidade o melhor. Então eu acho que o amor próprio, dentro da minha história, tá? Porque aprender a me amar novamente foi o que me levou a esse lugar que está a falar contigo, que me fez me reconectar. Então, e profundo. E assim, eu te admiro muito de já estar criando esta comunidade, porque é sinal de que pessoas próximas a você já estão também nessa consciência. Eu ainda estou escolhendo, e digo ainda porque sei que nessa comunidade vai ser cada vez mais diferente, mas eu ainda estou escolhendo, Sananda, sustentar uma comunidade no lugar de pessoas que ainda dormem. Porque eu sei que eu estou sendo sustentada por vocês, ainda que fisicamente não presente. Isso é muito claro para mim, que é uma legião inteira dessa malha quântica, é a própria fonte me sustentando. Sim. Então, eu não preciso do teu avatar físico para sentir que Sim, você com certeza. sustenta. Tem energia, né? Com certeza. Mas aquelas pessoas precisam de nós. Precisa sim, tá? Entre aspas, da sustentação da energia. Então, a cada lugar que eu vou, eu crio uma comunidade de empoderamento. Isso dentro da minha família, que ainda a grande maioria dorme, inclusive meu marido, né, que faz parte, inclusive, da minha mônada, ainda é uma alma que caminha muito lentamente para a autorresponsabilidade. Então, eu escolho ainda sustentar a minha energia neste lugar para ajudar a se empoderarem, porque assim eu crio várias comunidades. Eu crio a comunidade do meu marido que muda no clã familiar dele, quando eu comecei a sustentar isso com força dentro de casa, ele passou a mudar naturalmente. Eu passo a sustentar esta verdade dentro da defensoria e vou, como você falando, reestruturando. Então, hoje eu ainda escolho sustentar comunidades que fisicamente estão separadas para poder atingir o máximo. Mas também sonho numa comunidade como a sua, em que a gente vai. E você sabe por que isso ainda é um sonho? Um sonho não, que eu sei que é um futuro, né? Quando a gente está nesse lugar, a gente acessa o que foi, é e o que será. Então, eu sei como vai ser, eu sei a versão, a gente tem esse lugar. Mas hoje, Sananda, eu escolho ainda dessas formas porque ainda há uma versão em mim, como eu te falei, eu sou muito sincera, eu me abro. Ainda há uma versão dentro da minha existência que tem dificuldade em relações humanas distorcidas.
Uhum. Então, eu estou ainda em aprendizado de sustentação de quem sou num ambiente que ainda dorme. Vamos utilizar essa palavra porque se fala em dormir e despertar, entende? Claro, claro. Quando eu conseguir sustentar em todos os ambientes hostis quem eu sou, então eu estarei pronta para sustentar essa comunidade com todas as almas que chegarem até mim. Faz todo sentido, cara. Entende? Porque cada alma tem uma tonalidade, sustenta uma frequência diferente. Você sabe, você está aí numa comunidade. Sim, mas eu acho bom lembrar que a cura acontece em movimento, cara. Não queira ser perfeita. Essa é a parte do masculino que precisa de um carinho, dizer assim, calma, pega leve. Você precisa ser imperfeito. O refinamento é eterno. Você não queira de você não ser distorcida, no sentido de que o que é distorção? Distorção é uma autocobrança, é uma percepção, é uma expectativa do que deveria ser quando não é. Será que é realmente uma distorção? Será que é algo que precisa ser dilapidado porque talvez algo a ser descoberto? É um undiscovered country, né? Um território desconhecido. Eu acho que cada um de nós precisa lembrar disso também. Porque a gente está passando por um momento do planeta onde muitas pessoas que estão no sistema não vão mais conseguir ficar. Então, muitos trabalhadores que estão dentro do sistema e até hoje conseguiram, eles vão começar a não conseguir mais. Não estou falando que isso tem nada a ver com você, mas você tem que estar preparada para essa possibilidade. Porque a distinção energética, a distensão energética está crescendo, o chasm, né, o canyon, e a gente vai começar a ser chamado coletivamente a criar a nova Terra como frequência plenamente já manifesta. E aí não vai ser muito mais, o contraste vai ser muito grande. E aí, talvez seja hora de você, talvez vai chegar um momento onde você vai ter que passar o bastão. Dizer, olha, agora é você. Exato, que é normal, agora é você que vai seguir adiante com essa eu vou te dar suporte à distância, tá bom? Quando você precisar de mim, você fala comigo, eu vou estar lá na minha comunidade, né? E a questão da cura acontece em movimento, eu acho que é entender que quando a gente está dentro de um ambiente comunitário, a gente é dilapidado por ele. Né? Eu vi muitas comunidades ao redor do mundo, estou fazendo isso há mais de uma década, desde que a visão do meu gosto falou assim, agora isso vai fazer. Não sabia a menor ideia o que ele estava querendo fazer com aquilo, mas desde o momento que ele me chamou para isso, eu comecei a fazer, eu fui me dilapidando dentro dessas experiências. O meu chamado é para você, qualquer pessoa que está ouvindo, não espere que você vai chegar numa comunidade e você vai estar pronto, porque você não vai. Você não vai. Tenha certeza disso, você não vai. Você vai se dilapidar ao longo do processo, que vai tomar talvez alguns anos. E isso vai ser, às vezes, pedrinhas atritando uma com a outra, se polindo. E a gente vai se descobrindo ao longo do processo, porque não tem uma resposta certa, mas existe um processo de amor incondicional e se permitir a transmutação cocriacional. Quando eu e você, a gente está atritando aqui na nossa cocriação, mas de forma bela, é uma dança, é mais do que um atrito, né? Não é uma... A gente não está se desgastando, a gente está se expandindo. Parte do nosso DNA cocriacional, a gente está trocando um com o outro. A gente está se polinizando. Eu não vou ser a mesma pessoa, eu não sou mais a mesma pessoa. A pessoa que acordou de manhã não existe mais. A pessoa que você era de manhã não existe mais. Se você quiser forçar muito a barra, pode até fazer, não, deixa eu fazer uma restauração de sistema. Deixa eu esquecer que eu conversei com o Sananda, entendeu? Mas vai ficar lá ainda na sua água, né? Na sua água ficar registrado a emoção e as trocas energéticas. Não tem mais volta, cara, desculpa, assim, não tem mais volta. Quem ouvir essa conversa não tem mais volta também. Nem como desouvir a nossa conversa. Poxa, a inteligência da Kai e do Sananda, o que eu vou fazer com isso? Agora tá aqui no meu sistema. Agora eu sei mais, agora eu me expandi. Então lembra disso, cara, que essa brincadeira da cocriação, você vai ser imperfeita, porque você vai se refinar. E não existe uma resposta certa porque a gente está explorando um território desconhecido. Faz sentido isso para você? E eu acho que... Não só faz, como tocou num ponto muito profundo. Não só como já foi vista na ferida desta alma, mas acredito que coletivo, que é o medo de ser imperfeito. Oh. Não é? Sim, com certeza. E aí a gente retorna para aquilo que eu havia falado antes de começar o ao vivo. Vamos tirar a palavra dualidade, porque tudo é uno, é unicidade, não dual. Uhum. Vamos começar a falar em polaridade, porque talvez esse medo comece a ser equalizado. Porque minha essência nunca vai alterar. Minha essência é a mesma, meu estado natural é o amor. Yupi. Mas dentro das minhas experiências,
nós vimos essa noite, eu me dou o direito de me experienciar para conhecer a mim mesma. E aqui vai aparecer o que nós denominamos de imperfeição. E quando uma alma, ela se recorda de quem ela é, e sei que eu ainda tenho muita trilha para caminhar perto de ti, porque a gente sente o lugar onde você já está, eu preciso estar muito firme em mim para deixar esse medo embora. Faz E aí sentido. você tocou neste lugar. Hoje eu amo me relacionar, me relaciono muito bem. Não tenho mais a dificuldade que eu tinha antes de me revelar quem sou. Falo naturalmente da minha humana e da minha... Mas eu sei que este medo foi muito forte dentro da minha consciência. Claro. Que era o medo de ser imperfeita. E por quê? Porque dentro da crença da separação e da imperfeição, eu fui esquecendo quem eu era. Então, quando a gente se relaciona com pessoas que não estão na mesma frequência, quando você ainda está na oscilação, né, então você ainda não ascensionou para uma quinta dimensão, você ainda não consegue sustentar a tua quinta dimensão, você ainda está oscilando, você cai. E cada vez que eu caía, que ao invés de eu trazer a pessoa para minha frequência, eu ia para dela, eu entrava no espiral da distorção da culpa. Claro, perfeito. Porque você liberando nesse momento do planeta. A culpa dessa queda, a culpa pelos desejos, pelas vontades estranhas, pelas distorções. Tudo isso precisa ser encarado, entendido, ressignificado. Se permitir se transformar o que você acha que o que deveria ser, talvez nunca deveria ter sido. Entendeu? Deixar você se transformar numa outra coisa. Quem é esse eu que eu quero tanto ser? Por que eu quero tanto ser esse eu? Por que precisa ser assim? São os pequenos detalhes. Que é o medo de ser alcançado. Me alcança, mas não me alcança a ponto de me mudar, tá bom? Porque eu tenho medo de você. Que se você me mudar, o que vai acontecer na minha vida? Né? Sananda, você vai mudar demais. Não pode, Sananda. Amanhã eu preciso acordar amanhã de manhã e ir lá para ele fazer assim, não muda demais minha vida, Sananda. Faz favor. Não, me toca, não. Eu não quero karmas. Exato. Eu não quero brigar e jogar um tijolo em você que faz karma. Exato. Para, Sananda, não me provoca. É tipo isso é real. Mas é o chamado de entender que por detrás desse processo existe aquele chamado que você falou de realmente largar e permitir ser. O que quer que seja. O que será quem eu sou? É desconhecido. Realmente ir em direção desconhecido pode ser uma das coisas mais assustadoras para as pessoas. E aí vem a questão do medo. As pessoas não entendem o que são as emoções ainda. Emoção faz parte dos instrumentos do cockpit da nave. Você precisa entender o que cada emoção está querendo te dizer. O medo está dizendo assim, amado, amada, você está resolvendo criar isso, mas uma outra metade de você, a sua cauda, está indo para lá. O medo está dizendo assim, você está querendo subir a escada com medo que você vai cair e morrer. Ou você não sobe a escada, ou você muda a crença que você vai cair e morrer. Você precisa acreditar que você é capaz e forte, que você tem condições de subir a escada. Ah, mas eu não consigo acreditar nisso, porque talvez sua perna esteja quebrada. Então você precisa não subir a escada, porque corrige a sua perna primeiro. Então o medo não é um problema. O medo é um lembrete que a gente está criando contradição, porque a gente ainda está dividido de alguma parte da gente, que assusta. Ela me apavora, porque ela quer coisas que me assustam. Então a gente precisa aprender a conduzir para a unicidade, para que as crenças e as vontades estejam unificadas, e esse que não tem uma solução dentro dos sistemas, a gente vai ter que se expor a uma nova realidade para descobrir na atrição do desvendar-se, do expandir-se, o que é esse eu. O que será esse eu que unificou-se nessas partes? Não existe uma resposta pronta. E aí vem as novas terras, porque vão encontrar respostas diferentes e harmonias diferentes, porque cada construção é única. Se a gente fizer tudo caixotinho quadrado, não. Mas quando a gente expressa a nossa criatividade, cada criação ela tem formas de se amarrar e de se manter estável e bela e harmônica. E essa é a brincadeira que eu acho que é o chamado para mim, para todos nós. E aí eu vou dizer aquilo que a gente está conversando lá também no início, sobre a questão da liberdade, que eu vou dizer uma coisa que eu chamei a atenção num vídeo que fiz essa semana, que é o seguinte, em vez de focar na liberdade, que é o foco equivocado das pessoas, para de focar na liberdade, esquece a liberdade. Em vez disso, foca em criar as fundações de uma vida, que a liberdade seja o resultado inequívoco. A liberdade, quando ela é buscada como um objetivo, ela sempre se torna egoísta, egóica, aquela coisa, não me atrapalha, deixa eu seguir na minha criação,
não me interrompe, entendeu? Quando você não busca mais a liberdade, busca criar um mundo onde a liberdade ela é inevitável, aí você cria conexão com as pessoas. Porque você percebe que para você criar o mundo que você quer, você precisa dos outros. Você só vai criar esse mundo onde a liberdade seja inevitável quando você se conecta com os outros. Senão essa liberdade vai ser sempre uma liberdade em fuga. Eu recebo muitas pessoas aqui de todos os lados do mundo, em Ato Maior. Pessoas que atravessaram o mundo assim, ficaram 6 meses para vir para cá e atravessaram do outro lado do mundo só para vir para cá ficar aqui. Porque essas pessoas estão em fuga muitas vezes, entende? E é um momento especial da vida, porque essa fuga pode se transformar em um empoderamento. Mas a questão é, a gente não pode ter uma liberdade em fuga. E muitos trabalhadores da luz entram uma liberdade um pouco em fuga, sabe? E agora, eu acho que chegou o momento de pôr fim a isso e dizer, não é liberdade que a gente está buscando. É criar uma terra onde a liberdade seja inevitável. E que liberdade é essa? A liberdade que a gente estava conversando, que você definiu tão bem. Você definiu tão perfeito que eu nem quero falar nada em cima, que é justamente a questão de você ser plenamente quem você é. Você encontrar essa plenitude do ser, mas de uma forma que você está sustentando para os outros o mundo, que você é parte do divino. Né? Por que o líder do país é assim? Porque todos estão rezando para que ele seja assim. Entendeu? A pessoa vota na pessoa e vai ficar duvidando. Será mesmo? Será? Todo mundo coloca dúvida nos outros, semeia dúvida, a culpa, o medo. Será mesmo? Será? Mas será? Em vez de colocar confiança, porque eu estou criando essa pessoa. Eu sou o criador dessa pessoa. Eu estou criando ela. Agora, quando acreditar nela, eu vou estar criando ela. Como você definiu muito bem. Então, acho que o meu chamado para minha amada co-criadora, que falou tão bonito, trazer autoestima. Sim, é isso, é dentro. É o amor tão profundo por si. Eu amo tanto quem eu sou, eu amo tanto as minhas criações, o meu poder criacional, que eu vou dar tudo de mim para criar um mundo novo, porque eu quero isso para mim. As pessoas perguntam, Sandra, por que você faz o que você está fazendo? Eu falo, porque eu sou egoísta pra caramba. O que você quer dizer com isso? Eu fiz porque eu quero um jardim, cara. Eu quero o meu playground. Eu vim aqui para brincar, meu. Eu tô fazendo isso porque eu quero ver um mundo assim, só que eu quero brincar com meus amiguinhos, entendeu? E para brincar, precisamos poder estar fazendo isso juntos. Você entende? Então, eu acho que quando a gente lava essa liberdade que nos foi passada como uma máxima, que não leva a lugar algum, e abraçar, criar uma realidade, mesmo que às vezes a gente tenha que deixar ir certas coisas que a gente preferia fazer, mas em prol de criar algo lindo, maravilhoso, a liberdade vai vir. E ela vai ser um resultado. Não tem como ser diferente. Só que vai ser uma liberdade madura. Uma liberdade que escolhe e sustenta harmonicamente, que não sai correndo. Que passa o bastão com calma, assim, ó, tá aqui. Faz sentido? Perfeito. Estou em êxtase aqui em outro lugar. E você sabe por quê? Sabe? Porque a gente tem medo de sustentar quem é. A gente, porque o todo sou eu. Perfeito. Não posso excluir o que ainda existe. Quando a gente vê a verdade, a gente vê... Porque aí eu vou ter que sustentar ainda as criações distorcidas e escolher harmonizá-las. E aí você tocou num ponto que uma vez eu acessei, ao contrário de você que ama já a humanidade, eu já tive no lugar em que eu não queria estar aqui. Em que eu falava, vamos dar um reset nesse playground, que ele não deu certo. E tudo isso exatamente por medo de quem eu sustentava, quem eu era. Por não ter a coragem de sustentar sinceramente o que ainda está dentro de mim. E aí o que você falou, que na verdade o medo ele é um impulsionador, que na verdade está me mostrando algo no qual eu ainda não estou firme. Então, se você realmente está firme das tuas criações, você não tem medo de sustentar quem você é, porque você sabe. E tá tudo bem se você, como você muito bem falou, não somos perfeitos aqui neste playground de experiência. E tem vezes que vai sustentar ali alguém que vai desequilibrar a comunidade, que vai desequilibrar, mas você vai, como você muito bem falou numa palavra, a maturidade. Quanto mais a alma ela vai se empoderando de si, ela vai entrando num lugar de maturidade. Maturidade espiritual, maturidade emocional, maturidade mental e maturidade física. Porque as tuas escolhas de sustentação agora são conscientes. Não escolho mais sustentar alimentos que ainda prejudicam este corpo físico, eu escolho alimentá-lo
Eu não vou mais pegar as minhas emoções e entender que elas são primitivas e suprimi-las, mas eu vou entender que ela faz parte do meu combustível, que é esta nave, e vou surfar com ela. E eu escolho se eu vou surfar em águas tranquilas ou se eu vou surfar em ondas de surfistas. E aí é onde a gente vai escolhendo nessa maturidade. Aí você falou da liberdade. Realmente, talvez a liberdade seja resultado, não seja a ação, como você muito bem falou. Ela seja o resultado daquilo que você sustenta, né? Como uma consequência da causa. E realmente a gente vê a liberdade como a própria ação. E talvez ela seja um mero resultado. E aí a gente vai aprendendo a equalizar, mas para isso é preciso muito amor mesmo, Sananda. Para chegar nesse lugar hoje, onde hoje eu e você estamos comunicando aqui, é preciso ir muito fundo. Precisa. Preciso muito fundo, é preciso amar mesmo num lugar em que o julgamento ele realmente acaba. O sofrimento realmente acaba. Porque você passa pelo playground e pelos medos das imperfeições, como eu trouxe antes dentro de uma das minhas versões, sem o julgamento, sem aquela automutilação e sem mutilar o outro, mas com a maturidade de que cada alma ainda está no seu tom. Juntos vamos formando tonalidades parecidas, como você falou, é natural, as frequências elas vão se afastando, teu grupo de amigos vai mudando, teu grupo familiar vai mudando, porque tua frequência vai mudando, é natural, mas não mais num lugar de julgamento, em que ainda também algo que está sendo limpo no planeta, que é a superioridade e inferioridade, porque o ego ele tende a colocar isso. Ah, mas eu já estou perfeita, eu já ascensionei, aquele ali não. Aí você percebe que não é real, que é uma ilusão da sua mente. E por isso entra o medo de se relacionar. Por isso que as pessoas estão cada vez mais se fechando, saindo dos seus papéis e querendo ficar só no mundo espiritual e esquecendo o mundo humano, porque eu não preciso me relacionar com o ego ferido, mas na verdade é por medo do que aquele ego vai gerar em mim. O que eu vou sustentar, o que eu tanto digo na internet, quando bater essa tempestade. Então, a liberdade, ela se torna uma consequência realmente. Se eu focar no que eu quero sustentar e sempre nesse agora, e aí veio um dos métodos que eu criei, que chama reconexão com o ser através do teu corpo emocional. E eu faço 4 pilares dentro desse método. Um é a conscientização. Você precisa se conscientizar do que você sente, do que você pensa. Você precisa de uma conscientização, sair do automático. E para isso, atenção plena. A alma, ela precisa treinar ela mesma de estar mais presente neste corpo, porque o nosso cérebro ele tem um mecanismo inteligente de piloto automático para gastar menos energia com ações naturais e utilizar essa energia para as ações mais complexas. E além da conscientização, eu preciso passar pela fase do entendimento. Entender como esse pensar e esse sentir gera o meu poder criativo. Como um pensamento pode destruir, como pode criar. E aqui está a minha criação, como você falou. Eu só passo a amar a minha criação quando eu estou presente em mim e observando o que eu estou criando com o meu pensar, com o meu sentir. Aí eu começo a minha sustentação, porque eu estou consciente do que eu estou pensando e sentindo. E aí eu entro no terceiro pilar, isso eu estou falando para aqueles que ainda estão iniciando a sua caminhada para dentro de si. Eles precisam depois olhar as suas identificações, porque aí eu me identifico com aquele pensamento ao invés de deixar ele passar como uma nuvem. Eu me identifico, não é parar os pensamentos, como a gente fala, mas é não se identificar. E aí eu vou percebendo que o meu cérebro é tão cheio de crenças, de distorções, de memórias, que não me permite sustentar quem eu sou. E aí eu não posso sustentar uma verdade mais espiritualizada no mundo jurídico,
Aí eu não posso, aí eu começo os nãos e as limitações. E o último passo que é você se identificar de tudo. Uhum. Então, quando eu fui criando dentro de mim estes lugares, é que eu comecei a permitir me sustentar quem sou, porque você se torna consciente deste lugar. E aí a minha liberdade virou uma consequência. Então Uhum. fez todo sentido o que você falou. Eu me tornei livre, porque eu sei quem sou, em mínimos detalhes. Até às vezes, enquanto eu estou falando com você, e um outro pensamento vem junto, eu estou atenta aqui a ele. Porque nessa multidimensionalidade são muitas coisas que a gente escuta, vê, sente, e você vai ficando atenta a esses detalhezinhos. Aí você sabe o que você está sustentando na tua comunidade. Vê que interessante, né? É lindo o que você falou. Eu acho que traz a seguinte provocação que me veio, né? De que a liberdade, em último ponto, é a destruição de toda a criação. Porque se eu quero ser livre, 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 eu não vou querer ter forma nenhuma e de repente não existe criação nenhuma. Então, a liberdade, ela não é algo a ser buscado nesse sentido. A questão é entender que quando a gente está em crescimento, a gente nunca vai deixar de ter medo. Tem gente que fala, não, no planetas mais evoluídos não existe medo. Isso não é mentira. Isso é mentira, isso não é verdade. O que é verdade é que não existe sustentação de um estado de medo. O medo dura segundos. Segundos, porque você imediatamente compreende que você está indo na direção contrária. Só que na Terra a gente tem uma capacidade de ser negativo inacreditável, que nos planetas não tem. Essa é a grande diferença. Então lá eles conseguem um pouquinho ir contra si mesmo. Então o medo não é uma emoção tão intensa, eles não ficam nesse estado emocional, porque eles já corrigem as suas próprias criações. Não, a gente tem muita liberdade. A questão é não ficar no medo. É parar tudo e se amar tanto e retificar. Aonde eu quero ir? Só que aí vem a questão de novo. Quando a gente é um maestro de si, eu não quero ficar sustentando a ilusão de Sananda Kumara. Eu acho incrível esse personagem, maravilhoso poder ser esse personagem, ter sido tudo que ele fez e lembrar de todas essas coisas. Eu acho extraordinário. Ao mesmo tempo, eu também sou aquele que está brincando aqui. E eu amo essa frequência, essa energia de amor. Que coisa gostosa, entendeu? Só que a questão é que no meu dia a dia, eu estou sempre brincando. Eu estou me desvendando. E eu vou sentir o medo. O medo vai estar presente. Eu não tenho que manter máscara nenhuma. Eu não tenho que ser um personagem para nada nem ninguém. Eu posso honrar uma frequência de um personagem e eu vou canalizar essa frequência de quem eu sou, na meu nível de alma. E vai fluir através de mim, naturalmente. Mas eu posso brincar também de ser outras coisas ao mesmo tempo. E não, eu estou para além do certo e errado. Existe frequência e ressonância. Uma das frases que eu mais uso com as pessoas aqui, elas escutam quase que eu falo isso diariamente para elas, não é o que você faz, eu como. O que você faz, eu como. Tem 99% de formas de você fazer isso de uma forma desalinhada, mas tem aquele 1% onde sempre vai ser bonito. Entendeu? Você entende? Todas as coisas que você pode imaginar, existe uma forma sagrada de fazer, existe uma forma que tem alinhamento e ressonância com o amor. Então, não é o que, o como você está fazendo as coisas. E aprender a exercer que liberdade, então, na minha visão, é você poder criar e se refinar. Porque a perfeição se torna algo absolutamente sem sentido algum. Não existe, para mim, eu não uso a palavra perfeição, que eu uso impecabilidade. Porque perfeição é uma coisa que você considera que tem que ser assim. Eu não estou aqui para ser assim. Eu estou aqui para ser impecável, que é um processo contínuo de dançar com uma consciência profunda e alinhamento com a minha forma, que é o estado de amor, que é a conexão profunda. Você deve ter me ouvido falar isso, quem está aqui deve ter ouvido já, que é a conexão do topo da cabeça ao dedão do pé. Né? Você é totalmente conectado, você entra em um estado de presença. Você sente, como você falou, reconectado com o seu sentir, com as suas emoções. Então, o primeiro passo do amor é estar totalmente presente. O segundo passo do amor é permissão total. Você está conectado com aquilo, está deixando aquilo ser o que é. Você não está lutando, você não está julgando, você não está resistindo, você permite. E o terceiro passo é desejar o bem para aquilo que é como é. Então aí vem a guiança, aí vem o aspecto masculino, a ação de conduzir isso à sua máxima expressão. E em baixa frequência nós somos duais, porque nós estamos partidos. Né? A baixa frequência quer dizer que é mais longe da realidade suprema, onde somos uma coisa só. Então aqui nós estamos partidos, né? Então aí tem a questão de ser polar ou dual, porque aqui a gente está muito grande ou não. Mas quando a gente aprende a unificar dentro, a gente pode estar numa realidade que está lá longe, mas ainda pode ser unificada dentro da separação, que eu consegui ter uma frequência elevadíssima dentro de uma realidade que só existe porque ela criou essa cisão entre duas partes. E aí aquela questão da frequência que ela oscila tão rápido, que parece que é uma coisa só. Aquela brincadeira de mágico que gira aquele papelzinho assim, que tem duas imagens, que ela gira assim, parece uma imagem só.
porque é tão rápido a oscilação que cria uma consciência unificada. Então, eu acho que larga essa ideia de perfeição, adota a ideia de refinamento contínuo e constante e eterno, que o medo nunca vai deixar de existir, mas ele jamais deve ser seu estado, porque se ele é seu estado, você não está se amando. Por isso que o amor e o medo são antíteses, porque se você ama, você acolhe imediatamente e conduz. Você acolhe e conduz. Ah, eu vou cair da escada. Ah, você é forte, linda, maravilhosa, suas pernas estão bem fortes, você consegue subir a escada. Você sente o medo, acolhe e conduz. Você não tem medo de ver qualquer coisa que vem em você. Ah, mas eu quero sair voando. Nossa, que incrível, mas você não aprendeu a levitar. Vamos aprender a levitar primeiro? Aí você sai voando. Que divertido. Sabe assim, é conseguir ouvir e conduzir, ouvir e conduzir, ouvir e conduzir. E permitir esse chamado de expansão e escolher quais os convites. Porque essa é a beleza, a gente sempre vai ser limitado. A gente não vai poder responder todos os convites. Mas a gente pode escolher os convites e passar pelo gosto e desgosto de descobrir como aquele convite é, só que a gente vai conseguir refinar para o próximo convite, o próximo convite, o próximo convite, sem se permitir passar pela experiência de isso foi um pouco estranho. Como pode ser melhor? Não vou desistir ainda, vamos tornar melhor? Nossa, como é gostoso. Isso aqui, nossa, tá ficando bom isso aqui. Ah, então se eu junto... Então, essa brincadeira de cocriação. E aí é a dádiva de sermos diferentes, cada um de nós, e é o lance de que o ego não faz sentido, cara. E muitos nossos amados aqui estão ainda tendo que se proteger, os nossos amados irmãos, digo, nossos co-criadores muito espirituais, porque eles tiveram que criar essa armadura para o ataque constante de um mundo que é dualístico ou polar. Mas tá na hora de soltar isso e deixar, cara, é gostoso essa diferença. Eu quero ser provocada pelo Sandro, eu quero ser provocado pela Carol, eu quero que ela me diga coisas assim, fala, pô, isso aqui, legal isso, nossa, me fez repensar, como eu posso pegar isso e juntar com isso aqui e essa expansão. E aí eu acho que aí eu fecharia a nossa conversa com essa chave, com essa provocação de que esse é o chamado dessas conversas 1 a 1, nós co-criando a nova terra, de a gente estar aqui indo para a ação agora, de como que é quando a gente junta vários pilares com a sua riqueza, com a sua brilhância, com a sua toda essa coisa linda que nós somos e começar a ir se dilapidando e se fortalecendo juntos numa dança muito rápida de refinamento daquilo que a gente ama, que é uma nova terra, um mundo de amor, de harmonia, de consciência, de cocriação, de conexão profunda, porque é uma conexão muito profunda de cocriação. Se vulnerabilizar um perante os outros e soltar essas máscaras de perfeição e dizer, eu estou em evolução. Eu não tenho todas as respostas, mas eu tenho uma resposta, que eu sei a frequência que isso vai ser. E isso é igual para todos nós. E é isso que a consciência suprema traz. Yupi! O que isso desperta em você? Porque realmente fechamos com chave de ouro. Porque esse peso da perfeição, ele precisa ser transmutado no amor nessa terra. Sim. É o refinamento mesmo, e realmente esse playground existe, né? Para quem vai nos escutar, ele existe. Se torna divertido cada emoção, cada relação, cada história. E realmente se torna uma brincadeira. Hoje, né, a gente sente isso e pode emitir isso para o planeta. Olha, pode ser realmente divertido. E tirando essa máscara, porque são máscaras mesmo, né, que as pessoas ainda estão acostumadas a usar exatamente pelo símbolo da perfeição. Então, realmente, fazendo essa lapidação literal das palavras e começar a utilizar o refinamento, traz leveza. Porque aí você olha uma pessoa assim que, vamos dizer assim, eu olhando para você, dando um exemplo, nossa, mas Sananda está no auge, ele está perfeito. E aí, automaticamente, eu não vou lá e valido toda a minha caminhada linda. Exato. Toda a minha história, o meu passo a passo, porque eu fico colocando as coisas ainda em perfeição, luz e treva. E é lindo mesmo, cada sentimento. Ah, nossa, gratidão demais por hoje, Sananda. Imagina, estamos juntos. Foi linda, Obrigado por essa dança das nossas aspirais co-criativas, que nosso DNA co-criacional possa inspirar os nossos amores que estão ouvindo, e eu e você a criar muitas coisas, e todas as pessoas que a gente ainda vai, de certo, juntar nesse parquinho de diversões para brincar e de celebrar a nova terra. Obrigado, Cá, foi lindo. Se tivesse uma palavra final para todas as pessoas que estão vindo para inspirar elas, qual seria? Uma frase, vamos dizer, uma... Eu vou continuar no se amar. Yupi! Se ame mesmo, em cada detalhe, em cada experiência,
mesmo, se Tamo ame junto. em todas as suas versões, porque só assim a gente se refina. Só quando a Lindo. gente vê a verdade de quem é, de quem somos, é que a gente harmoniza e o playground fica divertido. Lindo, lindo. Para mim, eu sinto no meu coração de chamar as pessoas, se permita se tornar um estranho a si mesmo. Se permita se tornar um estranho a si mesmo. Tome decisões que você nunca tomou. Seja um estranho para si mesmo. Descubra quem você será. Esteja essa brincadeira de se descobrir, de brincar. Yupi! Que assim seja, assim, muito obrigado por essa linda conversa. Uhul!